dessa PEC é mesmo blindar os parlamentares, né, de ações na justiça. Ela estabelece, entre outras medidas, que a prisão em flagrante de deputados federais e senadores, ela só será permitida se estiver relacionada a crimes inafiançáveis como racismo e outros crimes hediondos. A proposta também proíbe a decisão de prisão por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária começa daqui a pouco, por volta de 14h, e o relator da proposta, o deputado Lafayette de Andrada, já apresentou aí o texto antecipadamente, que será analisado pelos parlamentares. Agora, essa pauta está dividindo opiniões aqui no plenário. Alguns deputados acreditam que talvez não seja o momento de votar esse assunto, porque pode aumentar ainda mais o clima de conflito aqui na casa. Outro assunto. Surge a PEC da bandidagem, blindagem parlamentar e o risco ao pacto democrático. Uma sombria aurora ameaça o equilíbrio institucional do Brasil. A proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC da bandidagem, isso mesmo, PEC da bandidagem, volta ao centro do debate do Congresso Nacional. E com ela, acusações de tentativa velada de proteger criminosos travestidos de representantes eleitos. Desculpa. Oficialmente tratada como PEC das prerrogativas, que é a PEC 3/2021, a proposta amplia as garantias de imunidade parlamentar, limitando prisões em flagrante, afastamentos cautelares e requerendo aval das casas legislativas para qualquer medida judicial contra deputados e senadores. A alegação dos seus defensores é a preservação da independência do mandato. Entretanto, críticos apontam sua real intenção, a de blindar políticos da extrema-direita contra investigações e punições. Trata-se de uma artimanha silenciosa. O texto é apresentado como uma atualização técnica da Constituição, mas muitos veem nisso uma manobra para manipular os cidadãos. Aprovada sem publicidade, sem debate aprofundado e sem que a população tenha plena noção das consequências. Muita gente não sabe nem do que se trata do povo. A crítica é unânime no campo democrático. Tudo se desenrola por trás das cortinas, entre aspas, obscurecendo a verdade e validando o poder político acima das leis. A esquerda, liderada por figuras do PSOL, PT e outras legendas progressistas, denunciam sem meias palavras. Deputados como Sâmia Bonfim e Ivan Valente têm alertado que a proposta representa conceder autorização para impunidade. Isso mesmo, impunidade. Eu observo que, buscando um caminho às escondidas, você percebe uma certa covardia em não enfrentar o que eles querem realmente. O bandido sempre esconde atrás de documentos, em jabutis, em situações, mas não tem coragem de enfrentar, claro, às claras, o que significa o que eles pretendem fazer. Apenas votam e o resto, se colar, colou. Eu fico pensando, por que seria isso? É óbvio. Dinheiro, poder, perpetuação do bolsonarismo, da extrema esquerda, situações em que realmente eles deveriam pensar. Não se trata, portanto, apenas de debate jurídico. Trata-se de uma disputa entre visões de país. De um lado, oportunistas disfarçados de legisladores, buscando erigir muros entre eles a justiça. Do outro, defensores de transparência, da responsabilização e do respeito aos cidadãos. Os primeiros clamam pela blindagem, os segundos pela verdade e soberania popular. Para quem deseja acompanhar e entender melhor a proposta, algumas referências essenciais incluem a Agência da Câmara de Notícias, que foi pioneira em detalhar o teor da PEC 3/2021,
em especial o texto sobre prisão em flagrante e duplo grau de jurisdição. Também podemos perceber que o Brasil atravessa uma encruzilhada. Ou prevalece o poder de evitar punições e escamotear responsabilidades, ou resiste quem luta por ética e justiça. É importante observarmos o momento de abraçar a vigilância cidadã, exigir transparência, de estar atento à pressa com que certos projetos se apresentam como urgentes. Urgentes para eles, não é mesmo? Porque para o povo não tem nada de urgência, é só para ferrar mesmo. E, finalmente, é a hora de votar com responsabilidade contra canalhas, contra obscurantismo, contra a impunidade disfarçada de prerrogativa. O futuro da democracia brasileira está em jogo. Precisamos repensar na possibilidade de reavaliar nosso posicionamento para que em 2026 o nosso voto realmente valha e que a gente faça uma limpa no Congresso brasileiro vergonhoso e lutam apenas por causa própria. As PECs são só para eles e por eles, para quem tem dinheiro e poder. Não para o povo brasileiro, que sofre, paga cada vez mais impostos, banca os luxos, cada um deles, inclusive para o filho do ex-presidente que está lutando contra o Brasil, favorecendo quem está no poder, Trump e os mais ricos, não para o pobre. Crime de traição à pátria. E, pensando bem, tudo chega a seu tempo. Tempo de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e toda a família dos Bolsonaros. O Brasil já está dizendo basta. E mais prova que nós temos é que o mal se destrói por si mesmo. A própria extrema-direita está contra a própria extrema-direita. Isso quer dizer que eles mesmos se destroem por eles mesmos. Acabam deixando um carrilhão, um cumprilhão, quinqualhão de provas contra si mesmo todo dia. Se dizem espertos. Trabalham 24 horas para destruir o Brasil, a democracia. Mas até agora, nada tem dado certo. Porque nós temos os três poderes ainda em funcionamento. E um deles, o judiciário, através do nosso ministro Alexandre de Moraes, tem demonstrado, e todos os outros ministros têm demonstrado que são capazes de enfrentar quem ousa enfrentar, destruir a nossa democracia. Por isso, vamos pesquisar, saber quem que a gente vai votar no próximo ano, por exemplo. Este ano, nos próximos meses, vai haver uma transformação, espero que nós pensamos que a gente pode colocar quem nós podemos colocar através do voto pensado de maneira correta. Não é essa porcaria de Congresso que nós temos hoje. Ali há raríssimas exceções. E nos demais vivem procurando desculpas, projetos, como escapar da punição, como escapar da lei. É deles para eles mesmos. É uma máfia. Por isso, o Brasil, apesar de todos os confrontos, inclusive um outro grande poder, que é o Banco Central, em que a traição perpetua e que os juros continuam altos, mesmo assim a economia tem dado resultados, é uma afronta. E isso dói muito, porque nós somos capazes de sermos como uma fênix. O Brasil é capaz de ressuscitar, como se fosse uma fênix, ressuscitar das cinzas. Isso dói muito de quem detém o poder, a hegemonia, porque eles querem transformar o Brasil de maneira mais capacha possível, como foi 500 anos. Precisamos melhorar, precisamos nos libertar. Precisamos ir atrás de tudo que nós conseguimos. Porque 500 anos pode ser destruído de uma vez só, ou a partir disso vamos repensar e construir um país melhor, cada vez melhor. Por isso, pense de novo. Se a gente quer uma PEC
da bandidagem, que é para eles protegerem a si mesmos, ou nós, juntamente com o Poder Judiciário, com o STF, procuramos defender também, principalmente a Constituição brasileira, que considera a cidadania liberdade de fato, e não o falso lema Deus, pátria, família. Que família é essa que quer destruir o Brasil, cujo filho só está pensando em defender o pai e o Brasil que se dane? Isso são palavras deles. A imprensa está falando isso todo dia, não são minhas. Vamos observar o poder que nós temos, nós do povo, e lutarmos todos os dias para um Brasil melhor. Aliás, a gente tem que deixar filhos melhores para um Brasil melhor, porque perpetuar valores do tipo bolsonarista é perpetuar a destruição, o discurso do ódio, o preconceito e tudo de ruim. Vamos ver os próximos capítulos. Um deles, nos próximos dias, será o julgamento, daqui a uma semana, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estará no tribunal e vamos aguardar a martelada final do julgamento deste senhor, que destruiu o Brasil, permitiu 700.000 mortes da Covid e tantos outros crimes. Afinal de contas, Jair Bolsonaro gabaritou, junto com a sua corja e cúmplices, o Código Penal brasileiro. Deixa seu like e se inscreva.